Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Porquê Comprei, que estreia toda quarta-feira do canal de criptos. Eu não sou uma assessora de investimentos e este vídeo não é uma recomendação de investimentos. É muito importante que você sempre estude muito sobre o ativo que deseja comprar e não use este vídeo para balizar suas decisões de compra. Meu objetivo aqui é ter uma conversa bem gostosa com você e te falar os motivos que me levaram a comprar a moeda que você viu no título deste vídeo. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque agora eu vou te dizer por que comprei Tezos. Quando eu estava formando a minha carteira de criptomoedas, eu estava muito interessada em procurar uma alternativa à blockchain da Ethereum, que fosse um pouco mais subvalorizada. Foi aí que eu encontrei a blockchain da Tezos. Atualmente, o projeto vem se destacando como um dos melhores projetos de blockchain no momento e com o potencial de continuar melhorando graças à sua visão e comunidade forte. Os seus concorrentes mais importantes são Ethereum, EOS e Cardano. O Tezos usa o token XTZ para suas operações internas. Ele foi projetado do início ao fim para oferecer uma estrutura escalonável de smart contracts, como também dApps com baixas comissões e opções de programações avançadas, em comparação com as encontradas na rede da Ethereum. Além de trabalhar em uma blockchain que é capaz de evoluir sem a necessidade de se fazer um hard fork. O XTZ é um token multiuso que você pode usar como meio de pagamento ou como meio de interagir com os serviços que acontecem dentro da rede blockchain da Tezos e seus smart contracts. No entanto, o foco principal desse projeto está ligado ao controle e segurança dos contratos inteligentes, na governança do blockchain e no processo de geração de blocos. Na verdade, o uso do XTZ dentro da blockchain da Tezos é muito semelhante ao uso do Ether dentro da Ethereum. Cada interação no Tezos gera um custo chamado de gas, que é então traduzido respectivamente em tokens comissão de tokens XTZ. Mas longe dessa semelhança com a Ethereum, os contratos inteligentes da Tezos são programados dentro da linguagem de Michelson, que é muito mais prática, rápida e poderosa, com estruturas de dados padrão integrada, maior precisão decimal e uma sintaxe muito mais limpa do que a Solidity da Ethereum. Michelson é de longe uma linguagem melhor estruturada. Além disso, a capacidade da Tezos de usar um framework para programar contratos inteligentes com outras linguagens, como a Python ou Pascal, que são os mais conhecidos, oferece a Tezos um poder que a Solidity ainda não concedeu à Ethereum. A existência de contratos inteligentes permite que essa plataforma crie tokens fungíveis e não fungíveis, os chamados NFTs. Se você quer saber em um minuto rapidinho o que é o NFT, depois vem aqui nos cards que eu deixei aqui para você. Mas voltando, nesse ponto, os tokens fungíveis da Tezos estão em conformidade com o padrão ERC20 da Ethereum e são especificados em TZIP7. O mesmo acontece com os tokens não fungíveis de Tezos, que também estão em conformidade com o padrão ERC721 e ERC1155 da Ethereum, e são especificados em TZIP12 da Tezos. Dessa forma, Tezos pode criar pontes de comunicação entre os tokens da Ethereum e a sua blockchain com muita facilidade. Agora, segundo o objetivo da Tezos, eu quero ler rapidinho para você o que o próprio site diz sobre si mesmo. Vamos lá? Tezos, o TES, é uma moeda em primeiro lugar e uma plataforma de contrato inteligente em segundo lugar. Tezos é dinheiro inteligente, redefinindo o que significa reter e trocar valor em um mundo conectado digitalmente. Um blockchain auto-atualizável com um histórico comprovado, Tezos adota perfeitamente as inovações de amanhã sem interrupções da rede de hoje. O Tezos também foi criado para incentivar os desenvolvedores.
qualquer desenvolvedor pode enviar uma atualização de protocolo com uma fatura anexada e a comunidade de bakers, que são os validadores, poderá votar na atualização de protocolo com seu mecanismo de governança integrado formal. E depois, se você tiver interesse, depois vem aqui do lado e dá uma lida para você ver onde ele pode ser usado. Você vê aqui que ele tem como ser usado no DeFi, NFT, tokenização, identidade e DAOs. São aplicações bem interessantes e eu recomendo a leitura quando você tiver mais tempo. Com infraestrutura e tokens semelhantes ao ERC20 da Ethereum, DEPs e integrações com tecnologia IPFS, a Tezos oferece tudo o que um programador precisa para implementar essas ferramentas com muita facilidade. Um bom exemplo disso é o projeto Calamint, onde você pode lidar com tokens NFT dentro da plataforma. A Tezos nasceu em 2017 como a Fundação Tezos com sede na Suíça. Ele foi desenvolvido principalmente por Breitman e sua esposa Caitlin Breitman por meio da empresa Dynamic Ledger Solutions. No verão de 2017, a Tezos levantou fundos de forma extraordinária quando lançou seu ICO. Foram arrecadados na época um total de 232 milhões de dólares em Ethereum e Bitcoin em apenas 13 dias. Porém, logo o projeto se envolveu em batalha judicial entre os Breitmans e o chefe nomeado da Fundação Tezos, Johan Gravers. Mas isso logo foi resolvido quando Gravers renunciou em fevereiro de 2018. E em agosto de 2020, os fundadores e a Fundação Tezos resolveram todos os seus problemas judiciais. Caso tenha interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui essa matéria e o link na descrição para você ler um pouquinho mais. Agora, falando um pouco de parcerias e contratos, eu quero te mostrar algumas que eu separei para você. Vamos lá? Em setembro de 2019, a divisão de crimes cibernéticos da Gendarmerie, acho que é assim que fala, se tornou uma das primeiras agências governamentais a usar a Tezos para a validação de suas despesas judiciais. Outra parceria foi que a Tezos também pode ser usada para transferir a propriedade de ativos líquidos como imóveis, obras de arte e joias. Por exemplo, uma empresa chamada MountX está usando a Tezos para a tokenização de imóveis no México. A Tezos também fez parceria em abril de 2020 com a Global Accountants Association e sua blockchain será usada com fins educacionais e contábeis. E em junho deste ano de 2021, ela escolheu a Huge como a agência oficial para liderar a identidade de marca e seu marketing criativo. Na época, eu gostei muito desse projeto e quando vi, eu pensei, caramba, isso tem potencial. Eu enxerguei potencial aí. Se ela realmente vai corresponder a isso, só o tempo dirá. Antes do Bitcoin cair, ele estava quase alcançando ao seu nível de preço da sua ICO, né? De logo quando ele começou. E com a queda do Bitcoin, ele também caiu. Eu particularmente acredito muito nesse projeto. Mas e você? Gostou? Já conhecia o Tezos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou do nosso papo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau!